Gente, essa aqui é a cabeça do vídeo 2 desse bruto de 3 horas que a gente gravou com as dúvidas, tá? Se você não viu o vídeo 1, tá aqui no card, corre lá pra ver. E é isso? E como é que a gente faz pra chegar no Ilê? Como é que você encontra o Ilê? Qual que é a primeira porta? Porque tem o candomblé, você não vai encontrar uma pessoa batendo na sua porta falando: você ouviu a palavra de Orumila hoje? Você quer ouvir a palavra de Maria Padilha hoje? Isso não acontece. Não acontece por quê? E como que as pessoas chegam numa casa, encontram uma casa, a porta de entrada pro candomblé? Não acontece porque a nossa religião foi muito marginalizada. Então, as casas de candomblé, elas tinham que ser escondidas. A gente vê na Bahia a resistência que foi com os ilês que tem lá. A gente tinha que esconder os orixás por trás de santos católicos. Eu ouço a minha avó falar disso há muito tempo, assim. Minha avó tem 75 anos, eu aprendi isso com ela. Do fato da gente ter que esconder os nossos orixás, as nossas crenças por trás de outra crença. Então as casas de candomblé, elas não são tão caracterizadas, se bem que hoje em dia é um pouco mais. Mas ainda assim a gente tem o culto de não caracterizar. Por isso, por causa dos ataques, das perseguições, a gente esconde, a gente acoberta para não sofrer intolerância, né? E mesmo assim não resolve, né? Sim, não. Olha os casos que a gente tá cansado de ver, de casa que eles botam fogo. Pra você encontrar... Inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Pra você poder encontrar uma casa de santo, eu acho que é você conhecer alguém que frequente, seja umbanda, seja candomblé, e ouvir o que essa pessoa tá falando dessa casa, sabe? Eu acho que é o mais sensato. Porque a gente fala, eu acho que candomblé não é razão, é coração, é sentimento, mas você conhecer alguém que frequente uma casa, que conheça o pai de santo, que você vai ouvir: ai, nossa, depois que eu fui pra casa lá da mãe Cláudia, de fulano, de ciclano, nossa, eu fiquei muito bem, eu tô muito bem, minha vida tá muito boa. É você entender, então tá, você tá fazendo bem pra essa pessoa, vai fazer bem pra mim. Pode ser que sim, pode ser que não, mas esse é o pensamento que a gente tem. E você tem que ir, sabe? Eu tenho a história do Léo. O Leonardo, ele passou na frente de uma casa de candomblé, bateu na porta, tava tendo um candomblé, ele bateu na porta e entrou. O pai Léo é nosso ogã na casa, tá? Só pra situar, ele é nosso pai de Oxaguiã, no caso. E ele não conhecia. Ele bateu e entrou. Na porta e entrou. Eu conheço muita gente que foi assim. Minha avó foi assim. Minha avó começou a cair e aí indicaram lá uma casa de santo que minha avó nem sabia o que era candomblé, não sabia o que era umbanda, minha avó não sabia nada. E ela tava muito doente, ela tava muito mal e não sabia o que era. E ela foi pra uma casa de candomblé, bolou e foi feita de santo, foi, né? Enfim, o de sempre, pacote completo. Cada um encontra o orixá de uma forma. Quando o orixá ele vai entrar na sua vida, você conhece ele de alguma forma. É isso que eu ia falar. Eu acho que existe... muita gente perguntou como que você descobriu que era essa casa. O orixá, ele te conduz. Quando você precisa estar numa casa e cuidar da sua cabeça, ele leva você. Seja pra conhecer uma casa numa festa, num candomblé aberto. Sim. Seja pra ir jogar um búzios e ver o que tá precisando. Seja pra conhecer alguém que conheça, que você sabe que pode te ajudar, e conhecer alguém que possa te ajudar, sei lá. O orixá conduz mesmo. Comigo foi realmente assim. Uma amiga minha me indicou. E aí você vai. O orixá, ele entra na sua vida. É uma coisa... muito inexplicável, assim, porque as pessoas chegam, as pessoas vão chegando em casa, tem gente que tá passando lá no portão, ouve o som do atabaque e entra, e fica, tem muita gente que fez santo em casa dessa forma, e foi frequentando, jogou búzios com a minha mãe, tirou ebó, tomou buri, fez santo. Orixá, ele conduz a sua vida, ele conduz o seu caminho pra você chegar numa casa de candomblé. Não é uma coisa que você vai pegar o número numa placa. É diferente. Ele vai conduzindo você, assim, é muito louco. Mas acho que a melhor forma também é você ir com uma pessoa que conheça. É você ir com uma pessoa que frequente. Eu acho que é mais seguro. Até pra gente que incorpora, porque é diferente você EQUED. Você foi pra muitas casas de santo até você conseguir entender que você tinha que parar num lugar que você precisava fazer orixá, então você precisava conhecer um ilê, e aí as coisas foram conduzindo você pra nossa casa. Eu que incorporo, a pessoa que incorpora é diferente, porque ela pode ir numa casa que não é legal, sozinha, sem ninguém, e bolar e ficar lá e não ter como.
como sair, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem mais essa coisa da comunicação, então vai com alguém. E se as duas pessoas virarem? Cara, vai, mas pelo menos tá você e mais um. Sabe? Você não tá sozinho. Não vai sozinho. E tem um ponto que eu acho que é importante pensar, que muito pra gente que tá dentro, existe essa coisa de se a mão desse pai ou mãe de santo tem axé, mas o candomblé não é só isso. Você vai ter que conviver com aquela comunidade, né? Ela vai virar sua família de santo mesmo. E o ideal, que é o que a Carol sempre fala, é que a gente não troque de casa. Não é, ninguém faz santo numa casa pra trocar de casa. Então, é preciso se identificar com o orixá, encontrar o axé e tudo, mas é preciso conhecer a família. A mãe de santo. A mãe de santo. E a certeza também de querer ficar lá. De querer Tem gente ficar lá. que chega lá e faz santo e vai embora no outro dia. Eu já ouvi várias histórias assim. Nunca mais aparece, Nunca né? mais aparece. Então tem que tomar um cuidado, você tem que conviver com a família de santo, se identificar, ver se você se dá com aquelas pessoas, se você se identifica com os valores daquelas pessoas, porque tem isso. Aí você vai, daí faz o santo e vai reclamar que o pai de santo é marmoteiro, ou que é mau caráter e que não vale nada. Uai, como é que você não reparou nisso antes de fazer santo? Porque isso é tudo reparável, a gente consegue identificar no trato com as pessoas da casa se essa pessoa tem caráter ou não tem, sabe? Não é só ir lá, o orixá. O orixá vem por meio da mão das pessoas que estão ali. Sim, na verdade, a nossa religião, ela não tem um certificado. Eu não vou lá e faço curso pra ser uma Yala Orixá. Você convive, você tá dentro da tua comunidade, você vai passar por todos os atos, vai aprender e com 7 anos de santo você vai receber búzio. Eu recebi meu jogo de búzio com 11 anos de idade. Eu ia fazer o quê com o jogo de búzio com 11 anos de idade? Por quê? Porque eu passei por todos esses degraus. E antes da minha idade, porque eu acho que hoje eu deveria estar recebendo isso. E talvez não, porque eu tenho um cargo. O Orixá, ele foi me conduzindo pra outra coisa, entendeu? Que não necessariamente... ser uma Yalorixá. Sabe, eu sei jogar búzio, eu tenho a visão porque eu tenho a vista lavada, eu tenho, né, os atos, mas eu não preciso, porque eu tenho cargo. Se amanhã que é um outro cargo. Que é outra coisa, que é uma outra coisa. Eu não vou ter casa aberta, não vou ter filho de santo. Eu posso ter um Ogão, uma Ekege, mas eu não vou. Ana Cláudia tá conduzida pra isso, entende? São coisas diferentes, Sim, né? É você olhar pra pessoa, você entender aquela casa, a dinâmica daquele lugar. Porque você ir numa festa de candomblé é totalmente diferente de você ir lá naquela casa lavar louça, sabe? A gente toca na nossa casa, coisa o quê? 8 candomblés por ano. Candomblés que a gente fala é a festa, em que o orixá dança, que todo mundo conhece do orixá. 8 vezes por ano. O que a gente faz nos outros 350 dias do ano, não é mesmo? Rala. Alguma outra coisa acontece. Então é preciso estar inserido nessa dinâmica também, porque é isso, o candomblé aberto não é o que é feito. Não é o que é feito na casa. É o que eu falo pra todo mundo. Quando as pessoas chegam em casa, o que eu tento orientar e conversar o candomblé ele é feito em 10 dias antes da festa, né? Então a gente tá ali dentro trabalhando por todos esses dias. Se você realmente quer entrar para nossa religião, você tem que entender que a nossa religião é trabalho e dedicação. É trabalho e dedicação, é trabalho e dedicação. É muito sempre. trabalho Muito e dedicação. Trabalho braçal, trabalho intelectual, a gente tá o tempo inteiro tendo que pesquisar as coisas e se informar. E o pai de santo, sério, ele consulta a comunidade próxima dele, se ele tem uma dúvida, ele vai consultar 3, 4 pais de santos para confirmar uma coisa. Então, tipo, existe um trabalho que é constante, gente. Ele é muito constante. E é nisso, Débora. Infinito. E é nisso que você vai entender quem é esse pai de santo, sabe? Se você tá ali dentro, convivendo no dia a dia, eu não tô falando na festa, quando você tá ali por trás e você entende o esforço que aquela comunidade fez. Também vai ter aquele ali chamabadeiro maravilhoso. Alguém teve que fazer ele nascer, né? Alguém teve que ralar pra ele estar na sala dando o show dele. Né? Que não é pouca coisa. Todo mundo diz. E aí é nisso que você vai saber quem é esse pai de santo, quem é essa comunidade. O trato que ele tem com os filhos, o modo como ele age quando há uma divergência na comunidade. Tudo isso você vai observando e vendo como é que esse pai de santo vai agir. E é importante dizer, eu gosto de dizer que o candomblé é a magia que existe, gente. Real, assim. Orixá significa, ori é cabeça, Ixá é guardião, é o
guardião da nossa cabeça. Jesus Cristo mora no coração, mas o orixá mora na cabeça. E o Pai Santo, que faz o seu orixá nascer, ele mexe na sua cabeça diretamente. Uma coisa que ele mexa no seu assentamento, por exemplo, errado ou pra te prejudicar, coisa que a gente ouve muita história, de Pai Santo que pega o ibá e bota no telhado com peixe podre quando o filho não faz xixi no ibá. Tudo isso mexe diretamente com a sua vida. Diretamente. Você vai cair doente, você vai perder emprego, você vai ter problema na sua vida. Então, você tem que ter esse cuidado. Eu acho que com o caráter é primordial, porque você tem que ter noção do caráter da pessoa que tá mexendo diretamente na sua cabeça. É a convivência. Eu acho que não tem outra... Tem muita gente que cai, né? A mãe Carol tava até falando. Cai no jogo, porque é outra pergunta que fizeram muito aqui. É possível você ir lá jogar e abrir o jogo e pedir feitura? É possível. E o que significa isso? É possível. O que significa o orixá pedir feitura? Eu posso falar da minha experiência. Pode, isso. Acho ótimo, porque a dela é bem ilustrado do que significa o orixá na vida de uma pessoa. Quando eu tinha 2 anos e meio de idade, minha mãe foi num candomblé com meu pai, porque meu pai é um ogã de 38? Não, 38. 38 anos de santo, feitos. Uma vida inteira. É, uma vida inteira. É um super saiyajin. E o pai dele era pai de santo. A minha família inteira é de candomblé. Então ele foi tocar nessa casa. E uma Inhansã me suspendeu a EQED. Eu fui suspensa EQED com 2 anos de idade. Me colocaram numa cadeira, todo mundo pôs cabeça, todo mundo festejou porque ia ser feita uma EQED na casa e minha mãe disse que não. Minha mãe chorou, minha mãe não queria essa vida pra gente. Porque é uma vida muito dura, gente. É muito dura. Minha mãe achava que eu era muito pequena pra ganhar uma responsabilidade tão grande. Porque você ser EQED de um orixá não é uma coisa fácil. Já a gente vai explicar o que significa cada uma dessas palavras, né? E aí minha mãe não quis, passou. Chegamos em casa e passou, minha mãe chorou e tudo mais. No ano seguinte eu fiquei muito doente. Eu tive uma coisa chamada síndrome de Steven Johnson, mas que não tinha de onde. Minha pele, 90% da pele do meu corpo caiu. Elas ficaram em desespero. Minha avó foi e arriou uma mesa, fez uma mesa para o Molu e em 3 dias eu tava em pé. Eu fiquei 11 dias internada, mas assim, em 3 dias que a minha mãe prometeu que ia fazer meu orixá e que fez essa oferenda, eu tava em pé, eu tava muito bem. Foi uma coisa muito louca. O Molu, pra quem não sabe, é o orixá que rege a saúde, né? E da doença, porque não existe... E aí a gente, quando eu saí do hospital, eu já saí pra jogar búzio. Minha mãe já conhecia o babá que fez a gente, que era o Menarena da Oxum, há muitos anos. E quando a gente chegou lá, eu necessitava fazer santo. Isso acontece muito. Eu tive uma situação muito prejudicial, minha vida mudou inteira, minha cabeça mudou tanto que hoje em dia eu incorporo. Mas isso pode acontecer de uma pessoa chegar na casa de candomblé achando que vai, sei lá, eu tô indo lá saber da minha vida, quero lá saber do meu namorado. E aí abre o jogo e tá lá. Porque são coisas, porque o orixá o orixá ele sabe do que vai acontecer na nossa vida. Quando eu fui suspensa, talvez Inhansã estivesse querendo avisar minha mãe de que ia acontecer uma coisa muito grave na minha vida. E na vida da minha mãe também. Porque minha mãe fez santo comigo. Assim, minha mãe ela fala, se hoje a gente tem o nosso ilê, se hoje a gente tem a nossa casa, foi por minha causa. Se hoje a Ana Cláudia foi por minha causa, foi por causa do que aconteceu comigo, né? Se ela tivesse feito aquilo na hora, né? O orixá, ele vem no jogo e ele diz pra você que você tem que fazer o orixá ali naquele momento. Não significa que ele tá querendo algo de você. Não é isso. É porque talvez seja pra prevenir uma coisa que muito ruim que possa pra te acontecer, basicamente isso. O que aconteceu comigo foi algo bem parecido, mas quando eu fui lá pra tirar uma dúvida, porque uma amiga minha tinha me indicado o jogo de búzio com a mãe, queria saber umas coisas da minha vida. A hora que abriu o jogo, Inhansã pediu feitura. Simples assim. Quanto tempo você me dá? 2 anos, foi mais ou menos isso. Mas o que não significa que qualquer pessoa, a gente recebe 1,5 kg de cliente por dia pra jogar, que não necessariamente significa que vai fazer santo. Muita gente vai lá, se cuida, tira os ebós, toma buri. E há 10 anos, a gente tem cliente lá em casa que tá há 10 anos e orixá não pede nada. Então, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Quando até me perguntaram muito isso, é todo mundo que tem orixá?
Todo mundo tem orixá. Mas não é pra todo mundo que o orixá vai pedir a feitura. Esse é o ponto. Tem a ver com você, com a sua vida, com as suas necessidades, Tem né? gente que tá tão bem que o orixá não vê essa necessidade. Às vezes o orixá só quer que a pessoa frequente, vá lá de vez em quando, tire Esteja perto, né? acenda uma vela. Ou às vezes até em casa, porque a gente não cultua orixá só na casa de candomblé. Você cultua orixá dentro de você. Você cultua orixá quando você levanta de manhã e agradece teu orixá, agradece ao Odumare, agradece, sabe, o universo por você estar acordando, assim. E às vezes é isso que o orixá quer daquela pessoa, mas tem pessoas como eu, você, a Ana, que o orixá olha e fala, não, essa pessoa ela tem essa necessidade. Eu preciso resguardar essa pessoa de alguma coisa, então eu preciso que ela seja iniciada. E é exatamente por isso que a nossa religião é tão fechada. Porque não é pra convertido, não é conversão, né? Não. É pra iniciado. Você se... E quando a gente fala iniciar, é iniciar É um processo de iniciação mesmo, complexo, a gente recolhe. O povo perguntou aqui, todo mundo que entra raspa a cabeça? É obrigado a raspar a cabeça, sim. Mas e é o que a gente está explicando. Tem diferenças. Vamos explicar isso. Quais são as principais... Como é que funciona principalmente? Os principais tipos de pessoas que existem no candomblé. E é bom lembrar que a Mãe Carol sempre fala, existe uma lista infinita de cargos dentro de uma casa. Infinita. Tem cargo pra tudo. Tem cargo pra comprar pra tudo. Comida. E quem dá é o orixá da casa. É isso. Sim. Tem cargo pra comprar comida. Tem cargo pra comprar comida pra Exu. Sim. Tem cargo pra, sei lá... Limpar o quartinho de Oxóssi. Pra limpar o quartinho de Oxóssi. Tem cargo pra tudo. E carga é vitalício. Uma vez que o orixá da casa te dá, você vai... É só depois que você morrer que vai dar pra outra pessoa. Esse cargo é seu enquanto você viver. Sim. Então, mas assim, para além disso, existem tipos diferentes na casa que tem a ver com incorporação ou não incorporação. Quais são eles? A gente tem, e também tem assim, a gente tem o cliente é aquele que joga búzio, que tira um ebó, toma um buri, mas ele vem de vez em quando e o mesmo ebó e o mesmo buri que ele toma na tua casa, ele toma mais em outras 30. Porque tem cliente que vai em várias casas de candomblé. E a gente tem o abiã. Quem é o abiã dentro da casa e qual é a função dele? Esse abiã, ele é iniciado? Não. O abiã, ele era um cliente e aí ele tomou um ebó, tomou um buri e passou a frequentar a casa. Esse frequentar ele comprou uma roupa de ração, ele ganhou um fio do orixá dele, que tá ali regendo ele naquele momento, ele vai em casa, ele lava uma louça, ele participa de alguns atos na casa que tem aberto, então, a gente tá tirando um ebó, aquele abiã tá ali, ele tá vendo aquele ebó. Porque tem muita coisa que assim, também é importante lembrar que os atos... pode participar. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá, porque o abiã, ele não é um iniciado. Vai chegar um momento que esse abiã talvez incorpore, mas ele não vai bolar, ele não vai cair com a cara no chão, não, ele vai incorporar e o orixá dele vai estar ali. Só que ele não vai poder fazer um monte de coisa porque ele não é um iniciado. Mas ele é uma pessoa que está ali dentro, recebendo a energia do orixá. Conhecendo a família de santo, né? Sim, conhecendo a Ialorixá, o Babalorixá, a hierarquia, enfim. E aí a gente tem o Iaô. O Iaô, minha mãe ela falou assim, todos nós somos Iaôs. Porque o Iaô é aquele que se inicia, que é muito novinho de santo. Ele incorpora e ele acabou de se iniciar, ele tem ali um trajeto de 7 anos até se tornar um ebome. Que é a maturidade. Que é a maturidade. É como se você fizesse 18 anos. E aí ele vai ter que subir todos esses degraus de obrigações e aprendizados e convivências e incorporações. Ele vai incorporar do primeiro orixá. No primeiro ano, o orixá não vai soltar ele lá. E aí, quando ele faz um ano de santo, o orixá começa a fazer o som que é característico dele. Em Efon, na minha casa, é dessa forma. Em outras casas não é assim. Cada nação, cada raiz é de um jeito, cultua de um jeito. Tem gente que assenta Exu de nação com 3 anos, tem gente que assenta com 1, na feitura. Já solta o segundo Isso varia. Na nossa raiz é assim. E aí ele vai tomando todas as obrigações até ele tomar 7 anos e virar um ebome. Quem é o ebome? O ebome é o irmão mais velho. O ebome é aquele que vai receber os mais novos, que vai receber o Iaô. Mas o ebome ele tem cargo? Nem todos. A gente tem ebome que nunca vai receber cargo, nunca vai ser um pai de santo, mas vai estar ali na casa. Ele é um irmão mais velho. E aí tem os cargos. Nem sempre os cargos eles vão para essas pessoas que são ebomes. Às vezes, como a gente tem lá em casa, a gente tem a Iá de Bonan que tem pouco tempo, é uma Iaô ainda.
Isso não sou eu quem decide, não é a Ana, não é a minha mãe, é Inhansã, que é o orixá a da nossa matriarca casa. da nossa casa, que é a dona ali do axé. Então, ela é quem decide. Eu recebi o meu cargo, eu tinha 11 anos de idade. A gente tomou 7 anos de santo, Inhansã logo depois veio e me deu um cargo. Uma criança, né? E a Ana Cláudia era Não, muito comigo mais foi assim, no novinha. dia que ela me suspendeu, Ela ela apontou meu cargo. E aí a gente tem as EQEDs, os Ogãs, que são as pessoas que não incorporam. As EQEDs, elas cuidam do orixá em si. Então elas vestem, elas dão água, elas dançam com o orixá, elas chamam o orixá, elas mandam ele embora, elas fazem a sala, elas estão ali para receber as pessoas, elas estão ali para mostrar quem é essa hierarquia, quem são essas pessoas que são fortes dentro da casa. E o Ogã é quem toca, é quem corta, é quem cuida da casa de Exu, é o homem que tá ali pra proteger a casa, pra mostrar que tem homens ali e que tem homens de axé, que são esses Ogãs. Existe essa divisão das tarefas entre homens e mulheres na casa. Sim. E aí, partindo dessa pergunta, a gente vai entrar na polêmica também, que 1000 pessoas perguntaram aqui nos comentários. Na nossa casa, no nosso axé, homens trans, por exemplo, tocam atabaque, podem ser ogãs, assim como mulheres trans vestem saias, são tratadas de acordo com a sua identidade de gênero e tudo mais. A gente sabe que essa não é necessariamente, apesar de um mito, porque existe um mito que não acho que seja um mito, né, de que o candomblé recebe as pessoas e sempre recebeu com mais abertura à diversidade sexual do que as religiões cristãs. Só que, exatamente, é um mito por quê? Porque não é do jeito que as pessoas pensam. E existe, a gente sabe que muitas casas obrigam mulheres trans a vestirem calça e tratam com o nome civil e assim por diante. Sim. Qual que é a visão do nosso axé, da nossa casa com relação a esse assunto? Foi bem difícil. Polêmica, né? Foi. É uma polêmica porque, assim, a gente se relaciona com as comunidades, com outras comunidades tradicionais também. Com pessoas mais velhas de Santo que a gente. E que não tem o mesmo entendimento, gente. E todo mundo se respeita. Mas o entendimento da nossa casa é outro. O que a minha mãe entende, a minha mãe carnal, que é a Yalorixá da casa, ela entende que se o orixá escolheu aquela pessoa e tá reconhecendo aquela pessoa como quem ela é, como os herês chegam e chamam elas pelo nome que elas escolheram e pela identidade de gênero que elas escolheram, quem sou eu, Ana Carolina, uma Relis mortal, para dizer que elas não podem ser quem elas são, entende? Isso nem sempre acontece. Isso nem sempre é bem colocado, às vezes por pessoas, por pais de santo ou mães de santo que são travestis, que são trans, mas não tem esse pensamento. Eu fui criada numa casa, porque eu fiz santo muito jovem, a gente ficou muitos anos na mesma casa de candomblé, e nessa casa, nosso pai ele não tinha esse entendimento, ele não tinha essa abertura, porque em outras casas, na casa onde ele foi feito, não tinha essa abertura. Não é todo lugar que vai ter. Sim, e existem muitas pessoas trans que defendem esse posicionamento, né? Sim, existe. Isso não quer dizer que todos os tabus são derrubados. Isso não quer dizer que todas as leis do candomblé são devem ser derrubadas. Não, porque nós temos regras, nós temos leis que são muito sérias, são gente. Muito sérias. Eu não posso prejudicar a vida daquela pessoa porque eu quero derrubar todos os tabus. Não dá. Só que eu acho que você ter uma abertura, você ter esse reconhecimento de quem é essa pessoa, não vai matar. Dignidade, né, gente? Sim, E a gente, isso, a gente não fica 100%, a gente não fica, no caso, as pessoas que incorporam, né, na casa, não ficam o tempo inteiro incorporadas. Essas pessoas, elas estão ali desincorporadas bastante do tempo, né, e eu não vejo sentido na nossa casa, não faz sentido você tá ali desrespeitando uma pessoa que se entende assim, e que é tratada assim na vida dela normal. Sim. Então também tem isso, não faz sentido. Eu acho que, às vezes, chama mais atenção do que menos. Mas esse é o entendimento da nossa casa, tá? Sim. Não quer dizer que todas as casas têm esse entendimento. Pelo contrário, acho que esse é um entendimento minoritário ainda, né? Ainda.
E se você gostou desse segundo vídeo, provavelmente vai ter uma terceira continuação, porque é muito bruta, é muita pergunta e faltou pergunta da gente responder. Se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo, porque compartilhar informação, como eu disse no vídeo anterior, é proteger o axé e a gente precisa combater a desinformação num país que mata pessoas negras e que persegue religiões de matriz africana, não é mesmo? Então é isso. Mas é isso, beijo, tchau! Tchau!